Agroecologia em prosa virtual. Agroecologia, saúde e cidadania. Ações do Núcleo de Extensão Rural Agroecológica, NERA, pelo bem viver. Homeopatia na agroecologia, com Fernanda Maria, Helena Barbosa e mediação de Shirley de Santos. Bem, gente, boa tarde, né? Quem já chegou. Eu sou Shirley, para quem não conhece, eu sou professora da Universidade Estadual da Paraíba, do curso de Agroecologia, e coordeno um programa de extensão no nosso Núcleo de Extensão Rural, Núcleo de Extensão Rural Agroecológica. E esse programa, a gente faz esse diálogo entre agroecologia, saúde, cidadania, né, tudo pensando no bem-estar da população como um todo, do meio ambiente. E esse projeto, que é o Agroecologia em Prosa, é um projeto que a gente faz presencialmente no campus, já tem um tempo, com convidados e convidadas, sempre nessa proposta do diálogo de saberes, né, com temas específicos e, na maioria das vezes, temas que fazem essa correlação entre agroecologia e saúde. Por conta, né, da pandemia, a gente resolveu uma proposta de continuidade desse projeto para que não ficasse parado, que é utilizar as plataformas digitais, né? Ou seja, fazer o agroecologia em prosa virtual. Tem suas desvantagens, que a gente não está junto, né? A gente não faz nossas fotos no final, a gente não toma o nosso café, mas, por outro lado, tem as vantagens que a gente está tendo a oportunidade de ter essa prosa com pessoas queridas, pesquisadores, pesquisadoras, que não estão aqui próximo da gente, aqui na Paraíba, como a Fernanda, que vai falar hoje, depois eu vou apresentá-la, e que podem trazer essa contribuição para a gente, inclusive, né, como a gente tem visto agora mesmo, as pessoas que já estão participando da nossa sala virtual e as pessoas que participaram na semana passada, que também está tendo a possibilidade de pessoas de outras instituições, até daqui da Paraíba mesmo, mas que normalmente não iam poder estar conosco lá no campus. Então, como tudo, né, tem pontos positivos e pontos negativos. Então, é um prazer muito grande, né, a gente está com mais uma atividade dessa. Lembrando que essa semana a gente está fazendo 2 agroecologia em prosa por conta da semana de orgânicos que está acontecendo. Então, a gente está fazendo hoje e amanhã de manhã a gente vai ter uma outra prosa sobre o direito à alimentação, né, nosso direito à alimentação, que vai ser com uma convidada muito especial também, lá do Rio de Janeiro, que é a Val. E só lembrar, né, que quem está participando hoje já deixar o convite para participar amanhã, a partir das 9 horas, né, a gente está divulgando o cardzinho com o link da sala, né, para que vocês entrem. Então, para não falar muito, né, a gente vai passar para as nossas convidadas. Hoje temos 2 convidadas bem especiais. Uma, né, que a galera do nosso curso aqui da Paraíba já conhece, que é a professora Hélida, e a professora Fernanda, que eu conheci através do GT de Saúde da ABA, né, da Associação Brasileira de Agroecologia, e que é de Minas, né, trabalha na Universidade Federal de Viçosa, e trabalha com homeopatia já há muito tempo. E quando a gente fez uma conversa lá no GT de Saúde sobre a proposta dessa atividade, né, da agroecologia em prosa, foi uma das pessoas que, de pronto, assim, já se interessou em participar da nossa prosa. Então, é um prazer muito grande estar com a Fernanda. Vi agora que a Val acabou de entrar, a Val que vai estar com a gente amanhã. E a gente tem tentado quebrar um pouco o protocolo dessas apresentações, né, porque a gente sempre fica naquela de apresentar currículo, Lattes, e é óbvio que é importante, nosso currículo é importante, mas ele está lá na internet, é acessível para todo mundo, então a gente tenta fazer uma apresentação que nos traga um pouco mais de vida, né, um pouco mais da nossa história, né. E a Fernanda Andrade, ela me falou que 2 coisas que ela gosta bastante, que é cuidar dos seus pets, né, dos seus cachorrinhos e gatos, e de cantar. A gente não vai pedir para a Fernanda cantar para a gente hoje, mas a gente já fica sabendo que é um dos hobbies da Fernanda. Então, Fernanda, você está com a palavra.
Tá, joia. Primeiro eu quero agradecer a Shirley, né, pelo convite, a Elida pela acolhida também, e dizer que foi um presente, né, entrar para o GT de Saúde da ABA, porque já encontrei essas duas pessoas, né, que me identifiquei, e então gratidão, né, por esse espaço. Bem, eu moro em Minas Gerais, né, na cidade de Viçosa, trabalho aqui na Universidade Federal de Viçosa. Bem, então, antes de eu entrar no assunto mesmo, né, da homeopatia na agroecologia, falar um pouquinho rapidamente, né, de como é que eu me encontrei com a homeopatia. Eu vim para Viçosa estudar, e quando eu terminei a minha graduação, eu participei, desde que eu cheguei aqui, de um grupo de estudos de plantas medicinais, que é o Grupo Entre Folhas, do qual eu faço parte até hoje, e fiz o meu mestrado com planta medicinal, e no meio do meu mestrado, a princípio eu ia trabalhar com a Marcela, e avaliar os flavonoides das flores, mas as minhas plantas não floriam, e aí meu orientador um dia falou, olha, você precisa pensar em mudar de planta, você não quer trabalhar com homeopatia? E eu nunca tinha ouvido falar sobre homeopatia, então meu contato iniciou com homeopatia nesse momento, né? Então eu trabalhei com planta medicinal e com aplicações de homeopatia no mestrado, e aí foram vindo os desafios, né? Que aí no doutorado veio o desafio de trabalhar com homeopatia em solos, e depois no pós-doutorado trabalhar com homeopatia em água, né? E paralelamente a esse processo, né, eu fiz meu mestrado, terminei meu mestrado em 1999, e no ano 2000 a gente iniciou uns cursos de extensão de homeopatia aqui na universidade. A gente não tinha um conhecimento ainda de homeopatia nas plantas, mas a gente já tinha alguns agricultores aqui na região próxima a Viçosa, região de Manhumirim, que já estavam fazendo experiências. Eles tinham feito curso de homeopatia para seres humanos e começaram a experimentar em planta. E aí a gente começou, né, os agricultores, a gente no laboratório, e assim fomos construindo um conhecimento aqui da homeopatia também por aqui. Bem, mas a homeopatia ela é uma ciência que ela tem 300 anos, né? Ela surgiu lá na Alemanha com um médico chamado Hahnemann, e esse médico, ele fundamentou toda essa terapêutica chamada homeopatia, né? O estudo dele foi em cima de seres humanos, né? Mas ele, a partir desse estudo, então, ele estabeleceu todos os princípios da homeopatia, a filosofia, né? Começou e estudou, né, muitas substâncias, fez muita experimentação, né? Há alguns relatos que ele chegou a trabalhar com seres, com animais, né? Mas a gente não tem publicado coisas assim sobre essa experiência dele. Na época do Hahnemann, viveu o Rudolf Steiner, que é da biodinâmica, e que também testou vários preparados homeopáticos em planta. Ele experimentou 360 minerais diferentes, né, em germinação de sementes, né. Depois a gente já tem referências mais recentes na área de animais, né, então a gente tem um livro veterinário homeopático, referência até hoje, né, que é o livro do Nilo Cade, de 1920, um livro de um autor brasileiro, né. Bem, então a base da homeopatia ela foi escrita, estudada nos seres humanos, e depois, através de analogias e de experimentações, outros terapeutas, pesquisadores, agricultores, diversas pessoas foram fazendo essas analogias de uso dessa ciência para os outros organismos vivos, né? Plantas, solos, animais e a água. E as propriedades, né? Porque também existe o trabalho com os mapas, né? Que trabalha o agroecossistema como um todo, né? Bem, a homeopatia, então, ela tem 4 princípios de homeopatia, e dentro desses princípios, não está indo, não. O primeiro deles é a similitude,
né? Então, semelhante cura semelhante. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem uma planta chamada urtiga, né? A urtiga causa coceira, né? Uma planta que faz a gente coçar quando a gente encosta nela. E se eu usar essa planta preparada, né? Se transformar ela num preparado homeopático, essa planta, então, ela cura coceira, né? Então, eu posso promover a cura com aquilo que causa o adoecimento. Isso diz o princípio da semelhança. Esse é o princípio que rege a homeopatia, né? Então, por exemplo, quando eu uso um carrapato para controlar o próprio carrapato, eu estou aplicando aí o princípio dos semelhantes, e se for até o mesmo carrapato, o princípio do igual, né? O igual para equilibrar o igual, né? O outro princípio que a gente tem na homeopatia é o princípio da experimentação, né? Então, todas as substâncias homeopáticas, todos os preparados homeopáticos, eles foram experimentados, né, em organismos saudáveis, né? E assim, se estudou, tem mais de 4.000 substâncias da natureza, né, que já foram experimentadas, né? E essas substâncias, elas são experimentadas em grupos, né, bem diversificados, pessoas de vários locais, de várias idades, de várias etnias, saudáveis, né, para gerar, então, o quadro que a gente chama de sintomas, de patogenesia, que é aquilo que a substância causa. Então, por exemplo, se eu quisesse saber para que serve essa planta aqui, eu faria um preparado homeopático dela e pegaria vocês, né, considerar que vocês são meu grupo de experimentador sadio, e daria para todo mundo tomar. E todo mundo vai começar a relatar o que está sentindo, né, a partir do momento que tomou isso. E vai ser sintomas tanto físicos quanto emocionais, mentais, energéticos, o que sonhou. E por repetição, né, os sintomas que mais aparecerem, eles vão constituir o que a gente chama de patogenesia dessa planta, né, o retrato dela. E que serve para depois eu escolher os preparados para quem eu quero indicar, né? Então, vamos supor que quando eu fiz a experimentação dessa erva cidreira aqui, eu vi que as pessoas ficaram mais sonolentas, elas tiveram melhorias em problemas digestivos, tiveram uma noite de sono mais tranquila, ficaram mais calmas e tal. Bem, aí chegou alguém, né, para fazer o atendimento e que está se sentindo com esses mesmos sintomas, né? Ela está se sentindo muito sonolenta, está dormindo demais, né, e tal. Eu posso usar essa própria planta para equilibrar essa pessoa, né? É diferente do que a gente está acostumado na medicina convencional, em que a gente usa a lei do contrário, né? Então, se eu tenho uma gripe, eu uso um antigripal, né? Um antibactericida, eu uso um antitérmico, eu uso um analgésico, na agricultura também, né? Então, na homeopatia não, é por semelhança. Eu vou escolher aquela substância que causa nas experimentações sintomas semelhantes que a pessoa está tendo, ou que o animal está tendo, ou que a planta está tendo, né? Então, um princípio é a semelhança, o outro princípio é a experimentação, o princípio talvez mais difícil de todos, da gente compreender, que mais rompe com o paradigma, é o das doses mínimas e dinamizadas, que se refere à forma como a gente faz a homeopatia, né? A homeopatia não é floral, não é tintura, não é chá, né? Ela tem um modo específico de fazer, né? Então, dentro desse modo específico de fazer, consiste da gente fazer primeiro uma tintura mãe, né? Eu vou pegar, por exemplo, vou fazer a homeopatia do carrapato. Então, vou pegar os carrapatos, vou colocar um pouco de álcool, né? A gente está disponibilizando uma cartilha, lá tem essas medidas, né? E um pouco de álcool suficiente para eu cobrir aquele carrapato, né? E vou deixar ali um vidrinho escuro, né, ou coberto com papel, vou deixar ali uns 10 dias, vai estar pronta a minha tintura mãe. A partir da tintura mãe, eu vou fazer, então, o preparado homeopático, que consiste em diluir e succionar. Eu vou diluindo na escala mais usada de 100, né,
e vou batendo, que é succionando, né? Os slides, eles mostravam isso, mas na cartilha aí vocês têm como ver isso passo a passo também. Então, qual é a matéria-prima que a gente usa para fazer a tintura mãe? Né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, e também as secreções, as excreções, né? Então, você tem homeopatia de sangue, você tem homeopatia de pus, você tem homeopatia de tudo quanto há, de mineral, de planta, né? Então, para fazer a tintura mãe. Depois que a tintura mãe está pronta, o processo é sempre o mesmo. Então, esse é o terceiro princípio, né? Então, o que acontece, né, é que a gente vai sempre diluindo. Então, os preparados homeopáticos, eles são altamente diluídos, né? A ponto de não ter mais molécula, né? E fazem efeitos biológicos, né? Em humanos, animais, plantas, solo, água e ambientes, né? E o quarto princípio é o princípio da substância única, que vai trazer, então, a indicação que a gente deve experimentar uma coisa por vez, né? E eu devo sempre estar buscando aquele preparado homeopático que mais cubra o quadro daquele indivíduo, daquele organismo, né? Então, a homeopatia, ela é uma ciência bem holística, né? A gente vê o organismo bem na sua totalidade, vai buscar aquele preparado que mais cubra aquela totalidade. Por isso, a questão da substância única. Bem, então, eu estou falando esses princípios porque eles vão nos ajudar lá na frente nos nossos entendimentos, né? E a filosofia homeopática, ela tem as suas características, né? A filosofia homeopática, ela diz que os organismos, eles são autorregulados por um princípio vital, né? Então, existe algo que mantém a nossa unidade enquanto individualidade, né? E esse algo, ele é de natureza imaterial, esse princípio vital, essa autorregulação, ela não está em lugar nenhum, mas ela está no todo, né? Ela que faz, né? Desde lá da hora que o espermatozoide juntou com o óvulo, né? Aquelas células se organizarem e saber que aquela ali vai virar cabeça, aquela ali vai virar pé, e ela vai ter tal função e a outra tal função, né? O nosso corpo manter uma temperatura, né? Manter essa coisa regulada, né? Esse princípio vital, essa autorregulação, né? Então, faz parte do entendimento da homeopatia, a autorregulação, e essa visão, então, é complexa, né? Então, o organismo vivo, ele não é uma parte, ele não é uma cabeça, um pé, um braço, né? Ele não é essa coisa fragmentada que a gente tem da medicina convencional, que até tem as especialidades, né? Então, se eu estou com um problema no pé, eu vou no ortopedista. Se é no coração, eu vou no cardiologista. Mas se é na minha mente, eu vou no psiquiatra. Mas se é um problema energético, então você vai procurar um lugar religioso, né? Uma religião, se você se organizar, né? Na homeopatia, não. É tudo junto, né? Então, o ser humano, por exemplo, ele tem corpo físico, emocional, mental, energético, né? As plantas também têm corpos além do físico, a água, o solo, o ambiente, né? Não organizados da forma como o ser humano, né? Mas dentro dos padrões de organização da natureza, minimamente campo eletromagnético tem, né? Então, essa filosofia homeopática, né, ela ajuda bastante, por exemplo, a gente entender o agroecossistema, né, que é a unidade fundamental de estudo da agroecologia, o agroecossistema, né, então, é aquela propriedade rural, né, que a gente chamava, então, agora vista como uma totalidade, como um organismo, onde as partes ali estão todas interrelacionadas, né, tem um corpo físico, tem um corpo mental. Quem é o corpo mental do agroecossistema? É o proprietário, né? É a mente ali, ó, que direciona, né? Vai fazer assim ou vai fazer assado, né? Vou jogar agrotóxico ou vou fazer um policultivo, né? Então, esse olhar aí do agroecossistema. E uma outra questão importante da gente abordar dentro da filosofia da homeopatia é a compreensão do que é saúde, né? Então, saúde não é ausência de sintoma dentro da visão homeopática. Saúde, dentro da visão homeopática,
ela é um estado de equilíbrio, e o equilíbrio não é uma coisa estática, né? O equilíbrio, ele é movimento, ele é dinâmico. Bem, então, tem um dizer dentro da homeopatia que eu acho bastante bacana, essa definição de saúde, né? Que é o organismo saudável, né? Aquele que consegue cumprir os altos fins da sua existência, né? Bastante filosófico, né? Mas bastante interessante também, né? Então, o organismo saudável, ele é capaz de crescer, desenvolver, se reproduzir, atingir os altos objetivos da vida dele, né? O que eu vim, né? O que eu estou fazendo aqui, né? No caso do ser humano. Então, esse é o organismo saudável, né? O organismo saudável, ele, mesmo quando ele sai dessa condição de equilíbrio, ele sinaliza, e a gente acha que aquele sinal é uma doença, mas o sinal, né, o sintoma, é apenas um sinal que aquele equilíbrio, então ele está aqui, né, no estado de equilíbrio dinâmico. Mas, de repente, teve algo aí que fez ele afastar um pouco disso, né? Aí a gente já classifica como uma doença, mas dentro da visão da homeopatia é uma sinalização, né? Que ele está retomando para esse estado de equilíbrio, né? E quanto menos tempo ele gasta para voltar para o estado de equilíbrio, né? E com menos desgaste, mais saudável é esse organismo, né? Então, é o que a gente chama dentro de várias áreas aí de resiliência, né? A resiliência, a sustentabilidade, esses termos, eles podem ser indicativos de saúde também, né? Dentro aí da visão da homeopatia, né? Então, os sintomas que a gente sinaliza aí como doença, né? Então, o sintoma já é uma doença, a gente vive nesse universo, né, da medicina convencional da doença, né? Então, ela está apenas sinalizando, existe uma causa, existe um desequilíbrio, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, aquilo ali não é uma doença, aquilo ali está sinalizando que tem um desequilíbrio, porque pode ter várias causas uma dor de cabeça, né? Assim como um inseto que está comendo uma determinada planta lá de uma forma, né, que está devastando, uma doença numa planta, um desequilíbrio, ali é um sinal do desequilíbrio daquele agroecossistema, não é a doença em si, tem uma causa, né, a gente precisa olhar para essas causas, né. E uma das coisas, né, dentro da homeopatia que a gente compreende, que são, assim, que causam muito adoecimento, que afastam muita gente desse estado do equilíbrio, né, dinâmico, são as supressões, né, ou seja, toda vez que sinalizou, eu vou lá e suprimo. Então, eu tive uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico, eu mando a dor para dentro. Eu não fui lá na causa, eu não compreendi o todo, né, eu só suprimi. Então, tem um fungo lá na planta, eu vou lá e fungicida nela, suprimir. Né? A medicina convencional, a veterinária convencional, a agricultura convencional, todas funcionam sob a lei do contrário. Esse SIDA, esse ANA, né, são sufixos e prefixos que indicam algo que vai contra aquela ação, que mata aquilo ali pela lei do contrário, né? E causa supressão, né? Porque em vez de deixar o organismo está pondo para fora, ele está sinalizando, aí eu vou e faço o processo contrário, eu jogo para dentro. Então, eu internalizo e os adoecimentos, eles vão se complexificando, né? Então, por exemplo, a gente pode dar vários exemplos disso aqui, né? O agora mesmo que está acontecendo, né? E a gente vai gerando nesses adoecimentos, cada vez que a gente vai suprimindo, vai jogando para dentro, a gente vai trazendo adoecimentos crônicos, doenças mais complexas. Por exemplo, o Covid-19, né, é um fruto aí da criação, né, que estão dizendo, das condições sanitárias de criação dos animais, né, onde vários vírus vão aparecendo e a gente senta antibiótico em cima, vai suprimindo aquilo, e aí quando volta, né, volta mais resistente ou volta mais complexo, né? Mais complexo, mais difícil, né? Que é o que nós estamos vivendo, por exemplo, agora, nessa pandemia, né? Então, a gente compreende, né, que tem coisas que são agudas, né? Comi um negocinho ali estragado, vomitei, agudo, né? Dei uma gripe, agudo. E tem o crônico, que é aquilo que a gente foi internalizando, aquilo que vem desde a infância, aquilo que vem da herança das famílias, né? E o que a gente vai acumulando nessa
nessa existência dos nossos vícios, dos nossos hábitos, enfim, vai gerando esses adoecimentos crônicos, né? Bem, a preparação homeopática, ela, por ser, né, não molecular ou com pequeníssimas concentrações de molécula, ela atua sobre a nossa autorregulação, mas num nível não muito físico, né? Ela não entra como uma substância, ela entra como uma informação, né? E ela faz o mesmo movimento do que o corpo, de jogar para fora. Por isso que eu vou escolhê-la pela semelhança. Então, a pessoa está com febre, dor de garganta, dor de barriga, eu vou buscar uma homeopatia que lá na experimentação em ser sadio causa febre, dor de garganta, dor de barriga, porque por semelhança ela vai ajudar o organismo, pum, jogar aquilo para fora. Por isso que é comum, às vezes, a pessoa falar, tomei e piorei, mas depois eu melhorei. Com carrapato, por exemplo, isso é super comum. A pessoa aplica o preparado de homeopático de carrapato, tem um boom, né? E logo depois entra em equilíbrio aquela população. Não extingue, né? Entra em equilíbrio aquela população. Então, é desse sentido. Bem, então, dentro da homeopatia, a gente vai ter essas homeopatias que são de socorro imediato, né? Tipo, eu estou falando aqui do carrapato, como a gente tem também essas homeopatias que trabalham mais as questões crônicas. Por exemplo, uma propriedade que sofreu o uso de agrotóxico durante muito tempo, a gente tem homeopatias para desintoxicar, por exemplo, aquele todo, né? É um exemplo, né? Bem, a homeopatia, então, ela vem sendo estudada e vem algumas pessoas escrevendo sobre isso, que ela tem sido uma ferramenta para ajudar na transição agroecológica, né? Que é a transição agroecológica, é essa passagem, né, do modelo de produção convencional, né, para um modelo de produção agroecológico, né, baseado aí, inspirado, que são os modelos de agricultura inspirados na natureza, né, que se inspiram na biodiversidade, nas organizações que a natureza nos ensina, né, de produção. Bem, e por que, né, que a homeopatia ela vem sendo pensada, né, como uma ferramenta para a transição agroecológica? Primeiro, porque quando a gente estuda a homeopatia, ou usa essa homeopatia, a gente tem um processo de autoconhecimento, né, um processo interno nosso que acontece. E isso é fundamental, porque para a gente fazer uma transição agroecológica, a gente precisa ter mudança de paradigma, um rompimento de paradigma, você sair do modelo de monocultura, tudo limpo, tudo monótono, veneno, agrotóxico, adubo, máquina, né, comércio, tal, sair deste modelo, ir para um modelo biodiverso, onde você tem que estudar as relações ecológicas, onde você tem que cuidar do solo, você tem que dar vida ao solo, onde você tem que considerar as relações sociais, é preciso mudança de paradigma. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental de ajuda nessa transição agroecológica, né? Porque também quando estudamos a homeopatia, a gente consegue ir compreendendo essas inter-relações, né? Essa complexidade das inter-relações que acontecem a nível físico, né? Mas na natureza ela acontece a nível eletromagnético, ela acontece em outros níveis, né? Então, ela nos ajuda demais nessa compreensão, né? Porque quando estudamos homeopatia também, a gente estuda o potencial das substâncias da natureza, né? A gente estuda o potencial da pedra, do mineral, da planta, né? Quando você faz esses estudos de experimentação, você conhece muito, muito a fundo, né, aquilo ali, né? O potencial dessas substâncias. E isso ajuda a gente a conectar com a natureza, né? E ajuda, por isso, na transição agroecológica, né? Essa reconexão com a natureza. Ajuda também a gente nessa visão das complexidades, né, buscar essa compreensão do todo, né? Então, do mesmo jeito que eu vou tentar não fragmentar o corpo humano, eu também vou tentar não fragmentar
o agroecossistema. O que seria esse agroecossistema saudável, né? Só abrindo um parênteses aqui, né? Seria esse agroecossistema biodiverso, produtivo, exonerativo, né? Capaz de produzir alimento saudável, né? Cumpre os altos fins da existência dele, né? Que é produzir alimento, que é produzir medicamento, que é produzir água, né? Então, quanto mais o ecossistema estiver fazendo isso, mais saudável ele é, né? E, no caso do agroecossistema, a gente considera aí que tem o ser humano, né? E tem o manejo aí do ser humano. Então, se esse também estiver doente, ele adoece o meio, né? A natureza, por si só, é saudável, né? Quem adoece a natureza somos nós que fazemos parte dela, mas que nos desconectamos dela, colocamos-nos agora como algo estéril, né, fora, né, isolado, né. E uma outra contribuição interessante também, né, que é essa questão da gente, desse potencial da homeopatia na transição agroecológica, é que ela nos ajuda, ela exercita na gente essa coisa de buscar a causa, né, aonde está a causa, né, no manejo, geralmente é no manejo, mas o manejo, ele tem a ver com o modo de pensar, né, nunca podemos nos tirar desse processo, né, o ser humano. Bem, então, a gente tem preparados homeopáticos, ajudam aí para várias questões aí nessa transição agroecológica, onde a gente vai precisar tirar, por exemplo, o agrotóxico, né? E como que faz, né? Sem o agrotóxico? Vai aparecer doenças, vai aparecer insetos em desequilíbrio, até que aquele sistema se estabeleça no seu equilíbrio dinâmico, no seu estado de saúde, né? Você vai ter, então, nesses momentos, o nosóide, por exemplo, que é o nome da homeopatia feito do próprio agente patológico, eu falei, por exemplo, carrapato, né? Mas a gente pode fazer um nosóide de uma água contaminada, de um solo contaminado, de uma saliva, de umas fezes, né? Tudo é nosóide. Quando você faz do próprio agente patológico, ele é um recurso bem imediato, né? Ele não está nesse universo da causa, mas ele ajuda a segurar aí nessa transição, onde você tira o agrotóxico e ainda vai estar acontecendo um monte de exonerações de coisas, né? Então, senão a pessoa quebra também, né? Perde a produção, né? Você pode entrar nesse caminho, né? E a gente observa que depois de quanto vai usando a homeopatia, chega um ponto rapidamente que a pessoa não precisa mais usar a homeopatia. Ela não é uma coisa para ficar sendo usada na agricultura, assim, né? Até mesmo com a gente, né? Se a gente conseguisse ter uma vida, uma alimentação, né, muito saudável, se a gente conseguisse desenvolver várias práticas, nem a gente precisaria estar tomando, né? Mas então ela entra aí nessa transição dentro da agricultura e depois ela vai sumindo desse cenário à medida que esse agroecossistema ele também se equilibra pela biodiversidade, né? Que é o que dá mais, que vai dar saúde ali realmente é a biodiversidade. Mas nesse momento também para fazer as desintoxicações, né? A gente fez um estudo aqui com solos e a gente observou uma coisa, é muito interessante, né? Porque vários conhecimentos que existem para ser humano, a gente já confirmou isso em planta, né? No solo, por exemplo. Fala-se para ser humano que a homeopatia reforça o sistema imunológico. Quando você usa uma homeopatia numa planta medicinal, ela aumenta o teor de princípio ativo. O princípio ativo da planta medicinal, ele tem a ver com o mecanismo de defesa daquela planta, né? É a forma como ela se defende. O princípio ativo, para mim, tem um efeito terapêutico, né? Por exemplo, a menta, o mentol lá do hortelã, eu tomo o chá de hortelã, porque o mentol vai aliviar aqui os sintomas de gripe e tal. Mas, para a planta, aquele mentol, ele tem uma função ecológica, uma função de defesa das relações dela. Então, quando você aplica uma homeopatia, você aumenta o princípio ativo. Então, confirma o que a gente vê lá em ser humano. E nos solos também tem uma confirmação interessante, que é essa questão da intoxicação. Então, quanto mais intoxicado um organismo está, mais demora a sua resposta. Né? Ele demora mais a responder as coisas, né? Então, a gente fez um trabalho com solos, né? Comparando, né, um solo de mata com um solo
que plantava alho, né, na agricultura convencional, e um outro solo muito velho, muito saturado de alumínio, muito ácido, né? Então, o solo, quanto mais intoxicado, mais ele demora a responder à preparação homeopática, né? E as práticas de manejo também. Então, no processo de transição, você tem a possibilidade de desintoxicar o agroecossistema, é uma ótima ferramenta, né, para acelerar os processos. E aí você pode estar usando a homeopatia, né, nos processos, nas sinalizações, né, buscando as causas, mas segurando ali, né. Você pode usar a homeopatia nos processos crônicos, por exemplo, um processo de desintoxicação e outros processos que têm a ver ali, às vezes, com aquele ambiente, com aquele tipo de ambiente, com formação de solo, né, enfim. E isso, né? E a gente tem também para a água, né, vários usos da homeopatia, também para promover o equilíbrio, a limpeza, a desintoxicação, e os trabalhos de mapa, né, com centros energéticos. São os trabalhos de mapa de propriedade, né, mapa de agroecossistema, em que a gente usa uma ferramenta chamada radiestesia, que é um pêndulo, né, que também a gente usa para fazer várias avaliações. A questão, não basta escolher a homeopatia que a gente vai usar, mas a gente vai escolher também a dinamização. A dinamização é um numerinho que ela vai ter. O que é a dinamização? É o resultado de diluir e succionar. Lembra lá que eu falei do princípio de preparo da homeopatia? Que eu vou sair da tintura mãe, vou diluir elas na proporção de 1:100, né, na escala centesimal, vou bater 100 vezes, aí vai estar pronta a minha primeira dinamização, né? CH1. Esse C quer dizer, dinamizei na centesimal, 1:100, H do Hahnemann, não é? Aquele cara lá que fundamentou tudo, e 1 porque eu fiz a primeira vez. Se eu pegar agora 5, tirar agora da minha CH1 para fazer a CH2, fazer de novo a diluição 1:100 e bater 100 vezes, eu vou ter a minha CH2. Da CH2 eu faço a CH3, da CH3 eu faço a CH4, e assim sucessivamente, né? Então, isso é a dinamização. Então, não basta eu escolher a homeopatia, eu preciso também escolher a dinamização. Então, a gente já tem meio que, vamos dizer, consagrado, né, pela experiência, né, das pessoas, que algumas dinamizações, por exemplo, quando eu quero fazer um controle, né, de inseto, de doença, a CH6 é uma boa dinamização, bem indicada, né? Mas se eu quiser, por exemplo, promover o crescimento, a CH3. Então, vamos pegar um exemplo. Eu quero atrair o polinizador, eu quero atrair a abelha. Então, eu vou usar o preparado homeopático da própria abelha na CH3. Tá? Se eu quisesse, que não é o caso, não é para ninguém fazer isso, porque as abelhas estão sumindo, nós temos um problema, fazer o CH3, sim. Mas, por exemplo, se ela fosse um problema, tivesse desequilibradamente as abelhas atacando tudo lá, eu faria a abelha na CH6. Então, a dinamização, ela interfere muito. Quanto mais eu aumento essa dinamização, mais eu vou para as coisas mais profundas, mais crônicas, né? Então, por exemplo, a arnica, um chá de arnica, uma tintura de arnica, uma homeopatia de arnica, até ali na CH6 e tal, ela ainda tem molécula, ela tem uma ação bem física, para dor, né? Para traumatismo. Fui ali, quebrei o pulso, virei, traumatizei, tomo um chá de arnica, passo uma tintura de arnica, bebo, né? Um gel de arnica, tudo molecular, físico. Na homeopatia, as primeiras dinamizações aí até a CH12, a gente ainda tem alguma molécula, mas é assim, 0,001 molécula, né? E depois a gente não tem mais. Mas vamos supor que eu tenho um traumatismo de um acidente que eu sofri de carro. Nunca mais eu quis andar de carro, eu tenho um trauma. Eu vou indicar para mim mesma, né? No caso, eu estou falando de mim, arnica, só que agora na CH30. Na CH100, né? Porque eu quero tratar de causas
muito profundas, muito energéticas. Então, às vezes, nos trabalhos de mapa, por exemplo, de agroecossistema, tem muito tempo que a pessoa não usa mais agrotóxico, mas energeticamente, em nível energético, aquela informação ainda está presente ali. E aí eu vou trabalhar com homeopatias, nesse caso, em dinamizações mais elevadas. Se o agrotóxico ainda está presente fisicamente, eu vou trabalhar com dinamizações mais baixas. A substância única, que é aquele outro princípio que a gente falou, né, de testar uma substância por vez e procurar, né, achar uma substância única para a pessoa, hoje isso já tem mudado bastante, inclusive em ser humano, né, porque a gente tem tido tantas doenças tão complexas que às vezes uma homeopatia não está dando conta de cobrir a complexidade, né? E na agricultura também é comum a gente não usar uma só, né, por causa dessa complexidade de organismos ali dentro do agrossistema. Então, é comum, às vezes, a gente usar composto, né, às vezes a gente usar, para o animal estar usando uma coisa, para a pessoa estar usando outra, para a planta estar usando outra, né, então, essa coisa foge um pouco aí, essa orientação da substância única, mas no caso de experimentação, é bom a gente experimentar uma por vez, porque isso facilita bastante, né, a interpretação dos resultados, né. Bem, desde 1999, com a Instituição Normativa número 7 da produção orgânica, a homeopatia, ela é recomendada como um insumo, né, para a agricultura orgânica, desde 99. Então, eu vejo assim, né, tem um insumo, que é o vidro, e tem o conhecimento, né, que são coisas diferentes. Então, a gente tem a ajuda do insumo e tem a ajuda do conhecimento para fazer esse processo da transição agroecológica. Ela nos possibilita nesses dois sentidos, né? Em 2003, a homeopatia ela foi certificada, né, pela Fundação Banco do Brasil como uma tecnologia social, né? E é interessante esse processo da tecnologia social, né, porque são tecnologias que circulam conhecimento popular com conhecimento acadêmico, que resolvem problemas da sociedade de diversas áreas, né, no caso que a saúde, a agricultura, né, e são simples, são de baixo custo, gera inclusão, né, gera autonomia, porque eu aprendo, né, e aí a partir do momento que eu aprendi, eu dou conta de reproduzir, né, então causa essa libertação, vamos dizer, a gente já teve trabalhos um trabalho de mestrado aqui da Calma, feito aqui em Viçosa, em que ela mostrou, né, que os agricultores que eram capacitados nos cursos, eles não precisavam mais de assistência técnica, né, e os técnicos não gostam muito de ouvir isso, mas é isso, né? Porque você não ensina você não dá um insumo, você dá o conhecimento. E a partir do conhecimento, eu gero a tecnologia social com os recursos que eu tenho, né? Então, esse processo de geração de tecnologia social da homeopatia, ele foi muito bacana, porque quando os cursos começaram lá no ano 2000, a gente não tinha um conhecimento estruturado da homeopatia na agricultura. Né? Esse conhecimento ele foi construído, né, em uma forma coletiva, né? Os estudantes do curso e os pesquisadores, fazendo ao mesmo tempo, né, experimentando nos dois mundos, né, no mundo da agricultura e no mundo ali do laboratório, né, e indo para os cursos, compartilhando isso, criando novo conhecimento, e assim se solidificou, né, esse processo. Esse curso, a universidade já capacitou mais de 80 mil pessoas no Brasil com esse curso de homeopatia. O curso completo é um curso de 450 horas, um curso de 3 anos. Aí a gente pergunta assim, gente, por que esse pessoal gosta tanto desse curso, né? O que ele tem de interessante, assim, para fazer uma pessoa entrar num curso que não é um curso de graduação, é um curso de extensão de 350 anos, e ter paciência, 450 horas, né, de 3 anos, ter paciência para fazer esse curso, né? Eu acho que é exatamente por isso, né? Porque toca no autoconhecimento da gente, toca em questões que nos reconecta com a natureza, né?
e nos permite experimentar, né? As pessoas, elas se tornam pesquisadoras, né? Experimentadores, pesquisadores, né? Daquelas coisas, e gera esse empoderamento no sentido assim, bem, se esses princípios, né, que eu aprendi, eles são de fato, bem, agora aqui eu vou, né, eu dou conta, né, com os recursos que eu tenho ali, da natureza ali, no meu alcance, né. Bem, eu vou encerrando por aqui, agradeço a paciência de vocês, a atenção, quero dizer que eu rapidamente vi algumas pessoas, a carinha de algumas pessoas muito queridas aqui, a Fernanda, a Gisele, a Ângela que falou comigo, acho que deve ter outras, e que quase me emocionei e não consegui falar, né, que são as pessoas que participaram, né, da produção desse conhecimento de homeopatia, né, tiveram nesses cursos, e eu fiquei bem feliz de vê-las por aqui também, tá? Então, eu vou deixar agora a fala com a Hélida, para a gente também ter o espaço para as perguntas. Muito obrigada. Oi, Fernanda. Agradecer demais, né, sua participação e avisar a galera que a gente não terminou não, tá? A gente fica até às 18 horas. A gente vai ter agora uma fala da professora Hélida. Algumas pessoas já deixaram vários comentários, né, no chat. O professor Túlio, eu acho que ele caiu a conexão, mas estava conosco. O professor Túlio trabalha conosco aqui na UEPB, não no curso de agroecologia, mas no curso de farmácia, mas já ministrou componente lá com a gente, é sempre um parceiro também que já vem trabalhando com homeopatia há muito tempo. A Malu, né, nossa aluna que, né, destacou a importância desse tema estar sendo discutido, né, e toda essa contextualização que você traz, Fernanda, e essa visão, né, sistêmica da natureza, é isso que a gente precisa entender, que tudo está integrado, né, e a gente entender que quando algum problema acontece, seja na gente, seja no animal, seja numa planta, aquilo é um sinal de que alguma coisa está errada, né? E a gente precisa observar esses sinais e ver como é que a gente pode, que atitudes, que práticas e até que tratamentos a gente pode fazer para que isso possa ser melhorado, né? Eu sou uma defensora da homeopatia, inclusive por experiência própria, né? Eu faço tratamento com homeopatia, eu tive problemas de asma a minha vida inteira e eu consegui reverter isso com a homeopatia, né? E assim, eu vejo a homeopatia como um tipo de tratamento que tem realmente esse olhar sistêmico, né? Ele não vê a gente como, né? O médico homeopático, a minha médica homeopática, ela não me atende para você está sentindo, faz só isso. Não, é toda uma história, né? Ela vai lá buscar a minha história de vida para poder entender o que é aquilo que eu estou sentindo, que sintoma que está aparecendo e por que aquele sintoma está aparecendo. Então, quem nunca fez, né, um tratamento homeopático, eu indico que experimente. E agora, né, para não passar muito tempo, né, passar a palavra para a professora Hélida, como fiquei devendo a apresentação dela, então, a professora Hélida é uma querida, uma amiga, irmã, né, e trabalha conosco aqui no campus no campus de Lagoa Seca, né, no curso de agroecologia, e é uma pessoa que gosta muito das suas plantas, né, tem um jardim muito bonito, um quintal produtivo muito bonito, tem um carinho muito grande pelas plantas, e também é uma pessoa que tem experimentado, né, a homeopatia, tanto para tratamentos, né, dela, pessoais, como experimentado a homeopatia no campo. Então, passo agora a palavra para a professora Hélida, que vai falar um pouco das experiências que vem desenvolvendo com homeopatia, e depois a gente retoma para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, quiser interagir com a gente. Vi que acabou de deixar um comentário, que foi o professor Claudiomi, lá do IEP Sul de Minas, aí pertinho, quer dizer, eu não sei se é pertinho de você, né, Fernanda? Eu sou, enfim. Não é muito perto, não, mas é bem mais perto. A gente não está muito para comentar sobre geografia nesse período, não. Mas é aí de Minas e
professor Claudiomi é um dos organizadores do Congresso Nacional do Meio Ambiente. A gente está articulando também uma outra fala mais para frente, para a gente fazer uma prosa com a galera do campus de Muzambinho aqui. Então, passo agora a palavra para a professora Hélida. Pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né? Como a minha amiga apresentou, meu nome é Hélida, eu tenho a formação em agronomia lá da Unesp de Jaboticabal, e desde a graduação eu me interesso por agricultura alternativa. Eu fiz alguns estágios de agricultura orgânica. Na época, a Unesp tinha poucos estudos ligados a isso. Então, aí na graduação eu me identifiquei com a questão de fitopatologia, né, com controle de doenças de plantas, e trabalhei com controle biológico na graduação, no mestrado, doutorado e pós-doc. Aí terminei o pós-doc na Bahia, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e passei no concurso da UEPB, não conhecia Paraíba, não conhecia Campina Grande, tinha um amigo muito querido de mestrado, né, então, Flavinho, eu vou para... Ele é até professor da Universidade Federal de Lavras hoje. Flávio, o que você me acha? O que você me diz de Campina Grande, né? Ele disse, vai-se embora, maninha, que você vai gostar muito. E hoje, assim, sou muito feliz aqui na Paraíba, claro, né, São Paulo está no meu coração também, mas eu sou muito feliz em poder trabalhar aqui, né, que me proporcionou trabalhar com agroecologia. Bom, pessoal, um pouquinho das nossas experiências. Quando eu cheguei no curso de agroecologia, então hoje eu sou professora de manejo ecológico de praga e doença, fitopatologia, no curso de agroecologia, horticultura também, no curso de técnico em agropecuária de manejo integrado de pragas e doenças, e também sou professora do mestrado em ciências agrárias da UEPB. Bom, então, quando eu cheguei aqui na UEPB, com conhecimento acumulado sobre o controle biológico de doenças de plantas, eu achava, assim, que estava resolvido. Eu estou permitindo as pessoas entrarem aqui. Bom, mas o que aconteceu? Primeiro, comecei a dar aula para o técnico, né? O técnico tem a pegada mais prática. Aí, fui esperando na questão da agroecologia, né? No trabalho com os alunos que são agricultores e com as experiências com os agricultores em si. Aí eu tive que me quebrar, entre aspas, para me reestruturar, porque o meu conhecimento acumulado não dava conta do recado. Não adiantava eu saber só identificar a doença no campo e de pensar no agente de controle biológico para aquilo. Eu precisava entender do agroecossistema. Então, às vezes, a gente estuda tanto uma coisa só, específica, e não vou dizer que não é importante, é muito importante, né, a gente saber. Mas, para você trabalhar no campo, trabalhar com agroecologia, com os agricultores, com os educandos, nós temos que nos permitir a entender o todo, que é extremamente complexo, não é fácil, né? Mas nós temos que olhar para o agroecossistema como um sistema, como a Fernanda falou muito bem, foi muito bacana a fala dela. Então, eu sou uma aprendiz, né, da homeopatia. Bom, então, como a Chileide falou, nós temos o professor Túlio, que também é parceiro dos nossos projetos, até falar dos nossos projetos, né, a gente tem nosso núcleo de extensão rural agroecológica e o nosso centro vocacional tecnológico também. Não sei se dá para disponibilizar, Chileide, é o Instagram dos projetos, né, que a gente publica o que a gente faz e tudo mais. Então, o Túlio me apresentou a homeopatia, né, o professor Túlio, que é farmacêutico. Então, a gente começou a fazer uns trabalhos com homeopatia. Então, nós fizemos uns trabalhos com o controle da mancha de alternária em tangerina, foi um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso de um aluno, e nós trabalhamos com estafisagria e com sulfura 12CH, que a partir de estudo, trabalho publicado, era uma coisa que era muito promissora, né? Aí nós vimos que a estafisagria e o sulfur, eles diminuíram a mancha de alternária no fruto, né? E foi um estudo que nós fizemos laboratório, mais com fruto destacado, mais local. E a gente viu a potencialidade do sulfur e da estafisagria. Depois nós trabalhamos num curso
do curso técnico, né, eu orientei 2 alunos do curso técnico, e a gente trabalhou com os mesmos preparados homeopáticos no manejo orgânico do tomate, do tomateiro. E nós não vimos, assim, um efeito direto sobre pragas e doenças, foram os nossos primeiros trabalhos. Um dos nossos últimos trabalhos que originaram um trabalho de conclusão de curso foi do Jorge, um educando do curso de agroecologia, em que nós trabalhamos também com Staphylococcus e com sulfur, para controle em couve, né? E nós vimos que os compostos diminuíram a mancha bacteriana e também diminuíram a postura das borboletas, né, de curuquerê, diminuiu o número de ovos e de lagartas nas folhas. Foi bem bacana esse resultado. Aí, o que aconteceu que foi muito impactante para mim, como professora, como pesquisadora e como ser humano? Um professor do nosso curso de agroecologia, o professor Rodrigo, muito querido, né, da ONG Mutuando, ele me chamou para fazer uma aula em conjunto com ele, uma aula de extensão rural no assentamento. E me disse que o problema lá, que as agricultoras estavam relatando, é a varíola, né, que é uma doença que ocorre em mamão, muito comum aqui na Paraíba. E, na realidade, no Brasil todo. Aí, o que acontece? Eu comecei a estudar manejo alternativo junto com os alunos da varíola, né? Então, a gente vai lá para a propriedade, mas vamos com uma base, né, do que as outras pessoas fizeram para a gente entender melhor. Aí, quando eu comecei a estudar, eu vi que para a agricultura orgânica, o que era mais recomendado é a calda bordaleza. Tá bom, a calda bordaleza, né, que é uma calda, faço as misturas ali e utilizo para controle principalmente de doença. Mas tinha um porém. Uma das agricultoras, ela tem, que é a Geuda, acho que não sei se ela já caiu, ela me disse que estava com problema de acessar. Ela tem um problema sério com relação a resíduos de agrotóxico, porque ela trabalhou na lavoura de tomate com a família dela quando criança e desenvolveu vários problemas relacionados a isso devido ao resíduo de agrotóxico. Então, eu não podia recomendar a calda bordaleza para a Gilda e para a Célia utilizarem, porque, querendo ou não, é um composto químico que vai ter um resíduo, tem estudos que mostram que calda bordaleza tem um efeito maléfico, inimigo natural, né? Nós aplicamos calda bordaleza em tomate, a gente vem trabalhando com tomate orgânico, e nós vimos que a calda bordaleza, ela intoxica o tomate, dependendo da quantidade de vezes que eu aplico. Então, eu não podia intoxicar a Gilda, não podia intoxicar o agroecossistema que elas estavam desenvolvendo. Bom, e agora? Homeopatia, vamos trabalhar com homeopatia. Aí, o que nós fizemos? Nós fomos lá, né, e conversamos, tá mudando aqui. Nós fomos lá e conversamos foi muito bacana, pessoal, foi uma aula de campo, né, que o pessoal se dividiu, uma parte das pessoas foram lá cuidar do passado, plantar, e uma parte das pessoas ficaram comigo para a gente trabalhar nessa questão da varíola do mamoeiro. Aí nós ficamos, aí o que eu propus para as meninas fazerem? Um nosódio da casca do fruto doente para tratar. Aí preparamos a tintura lá, né, e elas utilizaram elas utilizaram a 5CH, o composto homeopático do fruto doente. Elas aplicaram, né, e o resultado foi bacaníssimo, porque elas conseguiram colher o mamão, né, elas conseguiram manejar com a doença. E quando a gente fala do sistema como um todo, né, nós, na prática, nós não trabalhamos somente com a homeopatia, porque os pés lá de mamão nós visitamos e aí expliquei a questão da doença, como aquelas plantas estavam sendo desenvolvidas, né? Então, o que nós fizemos? Então, a gente tirou as folhas doentes, nós fizemos uma adubação e entramos com a homeopatia. Aí depois eu falei assim, Célia, e aí, tá dando certo? Eu já dei a homeopatia, professora, eu tô encantada com o resultado, a gente tá conseguindo colher mamão. Então, assim, eu particularmente sou um bebê no mundo da homeopatia, mas ela é uma ciência e uma prática muito poderosa de independência, né, como a Fernanda falou, os agricultores se tornam independentes depois que eles se apoderam desse conhecimento, né,
E nas aulas, quando eu falo de manejo agroecológico, né, de praga e doença, que uma vez até um aluno me falou, professora, é praga, é doença ou é um sinal? Assim, é um sinal, rapaz. Né, os educandos, eles têm uma sacada, assim, muito, muito bacana. Mas, enfim, aí quando eu digo com os alunos, falo sobre a homeopatia, eles começam a me perguntar, nós temos toda essa questão da experimentação, como a Fernanda explicou, né? Aí, mas eu ainda digo assim para eles que, gente, cada época do mundo a gente tem um conhecimento. Eu acredito que a gente não ainda tem nosso pleno a capacidade de entender o poder da homeopatia. Mas ela está aqui, né? Ela é uma tecnologia social, né? A Fernanda disse, tá? Ela é uma ferramenta para a gente utilizar nos cultivos orgânicos, tem uma instrução normativa, e eu tenho experiência muito boa com isso, né? Estou aqui na minha caminhada de trabalho com homeopatia. E agora a gente pode abrir para discussão, para perguntas, e estou muito feliz de ver várias pessoas que eu não vejo há muito tempo. A minha querida Luíse, do mestrado em Lavras, está aqui, querida. A Kátia, lá de Maringá, a professora Kátia, que trabalha também com homeopatia, professora, fala aqui com a gente. E, pessoal... Beijo, querida. Beijo. E aí, vamos continuar a abrir para discussão, que vai ficar mais bacana. Sim, pessoal, uma coisa, desculpa. Uma das coisas que enriqueceu muito o nosso curso e o nosso conhecimento em homeopatia foi a vinda do professor Casale para cá, né? Eu acho que é o Wellington que está aqui, foi ele que fez o contato com o Casale, que tinha contato lá em Viçosa, e o Casale nos deu uma palestra sobre epigenética, falou de homeopatia, visitou o lote das meninas, então foi muito bacana, né? Muito bacana mesmo. E um abraço a todos. Chileide, agora é contigo. Márcia, obrigada, Hélida. Obrigada mais uma vez, Fernanda. Todo mundo que está participando, tem uma galera, Virgínia, Amália, Marinilson, vários alunos e alunas. Eu fico bem feliz, né, que vocês estejam aqui conosco, né, participando da nossa prosa. E agora a gente abre espaço, gente, para que a gente possa trocar uma ideia. Então, quem quiser colocar algum questionamento, Gelson, não sei se é assim que pronuncia, colocou uma informação, né, sobre um curso que tem online e sobre um grupo que tem no Face de homeopatia. Então, eu não sei se o Gelson ainda está por aí, mas se ele quiser falar um pouquinho sobre isso. E quem quiser colocar alguma questão, né? Algumas pessoas colocaram, né, como seria importante que os agricultores e agricultoras estivessem assistindo. A gente tentou divulgar para quem a gente podia, né? A gente está divulgando principalmente pelo Instagram, mas a gente também está pedindo para que as pessoas divulguem pelo Face, os grupos, né? Nos grupos de WhatsApp. E assim, como eu falei, pela primeira vez, a gente está gravando, né? E a gente vai tentar disponibilizar isso no YouTube da universidade. Então, quem tiver Instagram, eu coloquei aí os Instagrams, né? Tanto do NERA, como do CVT, como o EcoMais, que é um coletivo que a gente tem também dos projetos da gente. Então, vão seguindo a gente para ver se a gente... Eu espero que dê certo, né? A gente compartilhar o vídeo todo, né, da gravação no YouTube da universidade, tá bom? Então, algumas pessoas estão colocando, Kátia, querida, obrigada por estar aqui também, né? E aí, deixem aberto, né? Se alguém quiser fazer alguma questão ou quiser fazer algum comentário sobre a fala. E eu convido o Gelson para falar sobre o que ele colocou, né? O curso e o grupo que tem da homeopatia. Boa tarde a todos, prazer em conhecê-los. A gente foi aproveitando ali para fazer essa divulgação. A gente trabalha já com homeopatia há 20 anos e sempre com humanos, mas a gente tem algumas experiências com animais. E tem um amigo que ele trabalha diretamente no campo, ele mora numa fazenda, ele faz pesquisas interessantes. Depois, a Shirley, que é a coordenadora, né? Isso, a mediadora.
a mediadora. Aí, depois eu posso passar o contato dele, se você quiser entrar em contato, porque ele tem muita experiência com tratamento de animais. E uma coisa interessante, os animais ganham 35% de peso tratado com homeopatia. Por exemplo, você tem 10 bois na engorda. Então, esses 10 bois que estão na engorda sem homeopatia, eles vão dar 1.000 quilos. Os outros 10 bois, nas mesmas condições, vai dar 1.350 quilos. Entendeu? Tem uma coisa assim interessante. Uma vaca que dá 10 litros, tratada com alopatia. Essa mesma vaca, se tratar com homeopatia, vai dar 13,5. Então, é um ganho respeitável. Então, para vocês que estão aí na agroecologia, né, seria uma situação bastante interessante. Tem uma experiência que a gente teve, as crianças criam um periquito, e às vezes a fêmea fica com o ovo virado. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E ela morre. Então, se der pulsatila, o ovo desvira, e questão de 15, 20 minutos depois, ela bota 2 ou 3 ovos. Certo? Que às vezes que vai acumulando, quando a gente percebe que ela está triste, que está com a barriguinha inchada, já tem 2 ou 3. E daí a pouquinho sai o outro, e ela sobrevive. E a outra experiência foi com as codornas que as crianças tinham, de sair oveira. Aí deu lírio tigrino, eu só fui dentro de casa beber água, voltei, a oveira já estava no lugar. Foi uma coisa, assim, interessante. Então, aquelas pessoas gostam de falar que a homeopatia é sugestão, né? Os animais não tem como a gente fazer sugestão para eles. E aí, no nosso site, no csterapias.com.br, a gente divulga lá o curso que a gente tem, que a gente trata mais de doenças crônicas, como miasma. E no Facebook, a página Homeopatia e Terapia Divina, com essa questão do Covid, a gente fica só postando coisas relativas a ele. Eu nem coloquei nada do curso ainda, hoje eu vou ter que colocar, que eu vi que a gente teve a intuição de colocar ali para começar a divulgar mais. E é sempre bom a gente poder compartilhar a experiência e ouvindo vocês com a experiência que vocês têm, certo? E o professor Casale é maravilhoso. E outro detalhe, aí mais uma autopropaganda, né? A gente tem 2 livros. Só colocar só uma coisinha aqui aí. Eu vou colocar só mais uma coisinha, depois eu respondo. Aí a gente tem um livro que chama Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, que a gente explica toda a filosofia homeopática, botando bastante espiritualidade. E um livro que é o Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, comentado. Certo? Se você colocar Organon da Arte de Curar comentado no Google, vai aparecer aí para vocês. Então, cada parágrafo a gente fez um comentário, ele tem 600, quase 600 páginas, 500 e pouco. Bom, aí a formação, né? Que todo mundo fica curioso. Eu sou formado em Engenharia Elétrica, tenho pós-graduação em segurança do Trabalho, e tenho curso de homeopatia, feito por Viçosa, fiz 4 anos, tenho curso de floral e de acupuntura. Não tem nada a ver, né? De semelhante tem as energias, né? Pois é. Geusa, professora Janaína, que trabalha aqui conosco também, ela trabalha com a parte de produção animal, e ela está pedindo o teu contato, porque ela quer fazer, quer mais algumas informações sobre a homeopatia com os animais. Aí você puder colocar aqui no chat. Posso falar, Chile? Tá, eu boto aqui para todo mundo. Pode sim. Então, só essa questão que o Gerson tocou, né, dos animais, super importante, né, porque a gente fala de agroecologia, faz transição agroecológica e tal, e continua tratando os animais de modo convencional, né? Então, um agroecossistema onde tem um animal tratado como convencional, ele não é agroecológico, nem orgânico, né? Ele não pode nem ser certificado, né? Então, a homeopatia e outras terapias, elas são uma ferramenta importantíssima para os sistemas agroecológicos que queiram criar animais, né? E só queria compartilhar, eu mandei uma cartilha que eu não sei se você vai disponibilizar para o pessoal, como é que... Posso sim disponibilizar. Quem tiver interesse na cartilha também pode deixar o e-mail, que aí a gente encaminha por e-mail, né? Quem tiver interesse na cartilha. Só falar desse vídeo aqui, ó, que é um material também que eu posso estar disponibilizando para a universidade e depois vocês podem fazer cópia. Esse DVD, eles são 4 horas de experiências só de agricultores, só os agricultores falando de experiências diversas
em homeopatia, no solo, nas plantas, nas águas e nos ambientes, tá? Então, o material, você falou aí a questão dos agricultores poder estarem assistindo, né? Talvez esse material é bem legal, porque ele tem uma parte introdutória que ensina a fazer, fala algumas coisas, e depois é só experiência. Aí eu vou depois pegar o endereço com você direitinho e mando uma cópia. Maravilha, maravilha, Fernanda. Tá? E aí, ó, como eu falei, quem tiver interesse na cartilha, deixa o e-mail, ou manda o e-mail para o nosso e-mail do Nera, que eu coloquei, que é o nera@setor.epb.edu.br. E nos solicita que a gente encaminhe a cartilha que a Fernanda compartilhou conosco. Algumas pessoas aqui, Marjorie, Fernanda, foi tua aluna, está assistindo, disse que tinha assistido, fez um curso com você. Eu tenho muita aluna, viu? Isso! Gente, gente de Camboriú, Santa Catarina, eu amo todas. Né? Tem outras pessoas aqui, Santa Catarina. A Marjorie, ela fala que é do GT Mulher, da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, e que estão produzindo cestas do cuidar-se, né? Com pomada, tintura, óleos para massagem, homeopatia. Isso é fantástico, né? Fantástico. E fico muito feliz que vocês estejam aqui, né, conosco. Eu não sei se tem mais alguém inscrito, gente, porque muita gente colocou um oi aqui. Se alguém quer fazer... Tiago tinha perguntado sobre esse tratamento, Gelson, com o pinto, que você falou. Eu acho que ele perguntou aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Se você puder falar mais um pouquinho sobre isso, que eu acho que ele não... Tratamento com? Não, periquito. Não entendi. Ele não entendi o que deve ser dado para periquito de ovo virado. Ah, é pulsatila. Vou escrever ali no chat, que às vezes corta a ligação. Tá joia, pronto, tá bom, acho que tá lá. Hélio também, da Emater, eu vi, acho que tinha outra pessoa da Emater também participando. Outra pessoa do GT, Mulheres do Rio de Janeiro, Ângela, muito bem-vinda. Rafael também está aí, Rafael, do FV. Então, eu abri o áudio aqui para ver se eu consigo falar um pouquinho também. Ótimo, pode falar. Pouquinho, Shirley? Então, eu fui estudante da Fernandinha, estou aqui disfarçado com outro nome, né, Fernanda? Estou com o nome da minha companheira, Maria. Então, aqui no Rio, a gente está com um grupo bem amplo também de trabalho com homeopatia. Então, eu estou, ao todo, né, esse ano... que eu sair da reunião sem querer e apertar o microfone. Tá bom, Rafael. Então, fiz curso com a Fernandinha durante 3 anos, né? De 2008 até 2012, né? Ainda fiz com a Anísio aí no 4º ano do curso. E já tem 3 anos que eu tenho dado curso no estado do Rio. Então, esse ano, eu estou com 8 turmas no estado do Rio, vinculado com a FV. Todas paralisadas, né? Por causa do coronavírus, mas... tem um grupo em Cabo Frio, na região dos Lagos, tem um grupo aqui na região serrana, em Nova Friburgo, eu resido em Lumiar, que é distrito de Nova Friburgo. Então, tem turmas formadas em Petrópolis, Teresópolis, e um grupo, assim, que está difundindo também a parte da homeopatia na agricultura, né? Então, a Marjorie, que postou aqui também, faz o curso comigo, e, inclusive, ela estava aqui ontem aqui em casa, a gente decidiu nas homeopatias que iam entrar na sexta das mulheres da agroecologia, né? Então, aqui a gente está bem ativo e, ano passado, a gente organizou o 51º encontro de homeopatia na agricultura orgânica, né? E foi em outubro, aqui em Lumiar, e a gente reuniu mais ou menos 180, 200 pessoas aqui, né, para discutir homeopatia. E a gente estava para organizar um encontro esse ano, eu não sei se a gente vai conseguir ainda, mas eu só queria falar um pouco que, assim, aqui a gente também está
fazendo um trabalho em parceria com a UFV e com o professor Casale, né? E quero ver a Fernandinha falar, estou com saudade dela, vou ver um pouquinho, acompanhar, que tem muito tempo que a gente não se encontra, né? E, enfim, né? E aqui, enfim, estou também tentando fazer um trabalho na região da Estrada Friburgo-Teresópolis, que é uma região agrícola, e aplica muito agrotóxico, né? Então, também estou começando a tentar fazer um trabalho voltado para aquela região. Já tem muitos, assim, relativamente homeopatas formados lá pelo Zé Carlos, né? Que foi formado com a Fernandinha também, e que dá cursos lá há muitos anos, né? E bem difundido também ali naquela região, homeopatia. Enfim, não vou delongar muito não, mas só para falar que aqui também, enfim, é um núcleozinho e é bom a gente unir forças, né? Como tem gente de Maringá, Campina Grande, Minas, etc., né? A homeopatia, ela tem sua força, né? Nesses pequenos núcleos, né? Bom te ver, Rafael. Muito boas notícias, né? Muito bom. E a Marjorie falou que, na verdade, ele que foi professor dela, eu tinha me confundido, eu falei que tinha sido aluna, Fernanda. Eu não falei nada porque eu falei assim, a gente vai ficando velha, começa a esquecer nome, porque eu não sou de esquecer nome, né? Mas eu não lembrava de Marjorie, mas eu falei, vai ver que a velhice já está pegando, né? Mas eu não sou de esquecer nome, não. Mas eu não me lembrei desse nome mesmo, não, Marjorie. Mas tá bom demais. O professor Alexandre está por aí também, que trabalha aqui conosco no campus, professor da família. E a gente pede que mande para o nosso e-mail os dados, que aí a gente encaminha para todo mundo, tá bom? Alguém está falando que o áudio está baixo. Para mim está normal aqui, gente. Tá bacana o áudio. Eu não sei, mas 2 pessoas colocaram que o áudio não está legal, que o áudio está baixo. Ninguém mais colocou questões, e aí as meninas podem falar um pouco mais, né, sobre as experiências, né, ou mais alguém que queira fazer algum relato. Eu queria fazer uma pergunta para a Fernandinha. Ótimo. Pode ser? Eu tenho que escrever lá no chat? Ângela, né? Ângela. Eu tenho que escrever lá no chat a pergunta? Não, Ângela, pode fazer sim. É porque tem gente que não fica à vontade para falar e prefere colocar no chat, mas pode falar. Então, sobre as últimas pesquisas que Fernanda falou que você e o professor Casale estão fazendo, é porque eu sou professora de agroecologia do curso de gestão ambiental lá do campus de Três Rios, da Rural. E eu tenho um trabalho no quilombo, em um quilombo lá do lado, que é o Quilombo Boa Esperança, e também numa ONG, que a gente até começou a montar um quintal agroflorestal e agroecológico nessa ONG, e aí você falou uma parte, só que falou da parte da transição. Aí, tanto nesse quintal, que é em torno de 0,8 hectares, e também no quilombo, a gente queria fazer a transição, mas no quilombo, principalmente, como ele é muito grande, ele tem 270 hectares, e ele é reconhecido pela Fundação Palmares, tem CNPJ e tudo. E o seu Celso, que é o representante oficial do quilombo, ele estava querendo transformar aos poucos, né, fazer essa transição. Aí eu gostaria de saber desse estudo que você fez da desintoxicação do solo, porque lá foi usado, né, muito agrotóxico, e principalmente num topo de morro, o que compromete bem mais a parte, né, de baixada. O que você me sugeriria fazer, assim, de homeopatia para eu ajudar nessa transição um pouco mais rápida? Como que eu faria se ele usa se ele não, né, no caso,
Alguns produtores usam todos os tipos de cidas, fungicidas, herbicidas. Eu teria como fazer uma homeopatia? E como que eu aplicaria? Como seria assim? Ou o estudo que você fez foi só em casa de vegetação? Não, nem caso de vegetação, não, Ângela. Ô, Ângela, me manda um e-mail, que eu vou te mandar esse DVD aqui. São os trabalhos que a gente pode fazer com mapa. Áreas muito grandes, assim, a gente tem que trabalhar em cima do mapa, com a radiestesia, né? E diversas homeopatias podem ser usadas, né? Mas, por exemplo, como ele está ainda usando o agrotóxico, eu acredito que vai ter que ser um trabalho em cima do mapa mesmo, né? Um trabalho mais a nível energético. Mas várias servem, né? A Lux Vômica é uma homeopatia importante para isso, o próprio sulfo, o nato muriático, né? A arnica, porque gera uma dor, né? Para os seres ali vivos. Então, a gente tem várias experiências nesse DVD com trabalhos de campo feito assim com mapa, né? Então, depois você me manda seu e-mail aqui no próprio chat. Eu coloquei aqui no chat. Se alguém não anotou, eu coloco por último para põe por último aqui para me achar ele aqui, que eu te envio, tá? Que mais que eu queria perguntar? E já na ONG, que é menor, tem em torno de 0,8 hectares, aí a gente já tinha feito o plantio com algumas espécies que a gente estudou que retiram um pouco de metal pesado, mas a gente fez a análise do solo. Não tinha, não, mas como a gente não sabia, a gente acabou fazendo, né? Porque senão que vai ser um espaço de socialização, é um trabalho muito bonito, que é para o representante da ONG a ONG se chama Refor Criativo, e ele trabalha com adolescentes em vulnerabilidade social, e ele utiliza madeira de reuso e faz móveis, estofados. Aí a gente abraçou, porque eu tenho um projeto lá na Rural que chama Terra Sustentável. A gente criou o GT Agroecologia e começamos a trabalhar lá. Só que aí veio a Covid e suspendeu tudo. A gente já tinha ido lá, plantado as nativas que a gente escolheu, a gente plantou várias sementes de adubos verdes, né, das sementes da paixão, que muitos chamam de sementes crioulas, e alguns que retiram metal pesado, por exemplo, o girassol crioulo, por exemplo, aqui o girassol negro, ele retira. Mas aí você me deu essa ideia, aí lá como é menor, tem em torno de 0,8 hectare, 1 hectare, e tem uma parte que que o solo está no horizonte C ainda, então ali a gente só destinou para o plantio de nativa, aí a parte de baixo a gente queria fazer um espaço de socialização e um plantio de uma horta orgânica, por enquanto vai ser agroecológica, né? E aí eu lembrei, daí você falando da desintoxicação, né, das homeopatias, da desintoxicação, lá seria mais fácil, eu não precisaria fazer o outro esquema, porque o quilombo tem em torno, acho que, se não me engano, é 240 ou 270, é muito grande. Algumas pessoas, eu já vi vários relatos, né, fazem a homeopatia do próprio agrotóxico, né? Mas eu prefiro usar essas outras de desintoxicação que já foram experimentadas, porque eu tenho um certo receio do que pode causar, sabe? Porque a gente não teve um processo de experimentação ainda para entender o que esses agrotóxicos podem causar em autodinamizações, né? Então, eu prefiro trabalhar com essas, núcleos vômicos, sulfo, nato muriático, arnica, mercúrios, certo? Porque quando voltar o novo normal, eu queria muito continuar trabalhando nesses dois locais, entendeu? Isso, não vamos conversando. Eu sinto muita vontade de ajudar, assim, principalmente o quilombo, ele é muito abandonado, assim, eu acho que todos os quilombos, né? Até os agentes de ATER não vão lá,
Inclusive, outro dia, quem foi lá ver como que tava os solos foi o PC. Não sei se você lembra do PC, que a gente Lembro. seu show. Aí o PC tá na Embrapa aqui do Rio de Janeiro, ele fez uma consultoria para mim lá na Amizade, Aham. e ele viu lá, né, porque ele é dessa parte de solos, aí ele tem me ajudado, mas aí como tá tudo parado, a gente Suspendeu, né? é. É. Eu vou Deixa eu deixar meu ver. e-mail por último aqui, que daí Tá, você anota para mim, vou aí me dá anotar. umas dicas. Aí Uhum. você falou na Pulsatila, eu lembrei do Casale. Você lembra que ele me botou o apelido de Pulsatila? Quem falou da pulsatina foi o seu Gelson, Ah, foi. Aí eu dos lembrei, Ovirá. me puxou na memória que dá um abração no Casale. Eu ia lá em Viçosa antes da pandemia, já tinha até combinado com o João Carlos Uhum. para a gente ver se encontrava, conseguir um dia para encontrar com o Casale, mas aí aconteceu tudo isso. Eu estou confinada por quase 3 meses. Vai passar e você vem. Então tá. Ah, Vou deixar meu e-mail no chat. Um abração, muito obrigada, um meninas abraço, e meninos. Ângelo. Vocês Bom estão de parabéns. rever. Obrigado, Ângela. A Beijo. Nina e a Marjorie também queriam falar. Marjorie colocou primeiro. Não, Nina colocou primeiro, né, uma pergunta, e a Marjorie depois inscrita. Então, Nina, pode falar, Nina. Olá, tudo bem, gente? Olá. Me ouvindo, né? Quero agradecer pela Sim. iniciativa maravilhosa. Foi muito bom o espaço está sendo, né? Estou muito feliz de ver que tem tantas experiências aí pelo Brasil com homeopatia. E queria primeiro pedir para quem estiver realizando alguma publicação, alguma pesquisa, algum experimento com relação à homeopatia nos agroecossistemas. Eu vou deixar meu e-mail no chat depois, porque eu estou fazendo esse mapeamento. Então, eu tenho interesse em conhecer, em organizar essas informações para a gente poder ter elas disponibilizadas, né? E queria perguntar também para a Fernandinha sobre a questão de Brumadinho, a contaminação do solo que aconteceu lá com o rompimento da barragem, e se está sendo pensada alguma estratégia com relação à homeopatia para a região, como poderia ser feito um processo de desintoxicação desse solo que foi tão contaminado, né? Ô, Nina, tem um grupo aqui em Viçosa, é uma cooperativa, chama OCA, e eles estão trabalhando lá nessa região. Um pouco antes de começar essa história da pandemia, nesse grupo tem várias pessoas que fizeram o curso de homeopatia e que me procuraram para a gente fazer umas análises lá, sabe? Para poder fazer esse trabalho lá de desintoxicação. Mas aí é isso, paralisou tudo, né? Eu me disponibilizei a acompanhar o trabalho, a colaborar, mas está tudo parado, né? Ninguém está indo a lugar nenhum. E então eu acredito que esse trabalho vai acontecer, porque parece, pelo que eles me relataram, as pessoas, né, os agricultores de lá, já estão começando a plantar, né? Estão em alguns lugares. Então, tem lugar que nasce, tem lugar que não nasce, e aí eles preocupados com essa questão, né, de que esses metais pesados estão indo para o corpo das plantas. Então, tem essa possibilidade aí para acontecer, tá? Não está acontecendo ainda, mas ela está aí no ar para acontecer. Uhum. E, ó, se você conseguir fazer esse mapeamento aí, disponibiliza para a gente, porque eu também quero ver, que é um trabalho muito importante, seria legal de ser feito mesmo. Pois é, a gente pode começar, né? Vamos começar com esse encontro hoje, Isso. né? Com pontapé, e aí a gente vai divulgando e abrindo numa plataforma, vou vendo qual que é a melhor forma de fazer isso. A gente tem muito contato, né, de pessoas que usam, né? Então a gente pode te ajudar também a direcionar para alguns lugares. Tá, vou te mandar então uma mensagem. Seu e-mail está aqui também no chat? Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat. Tá, obrigada, gente. Boa noite. Maravilha, Nina. Obrigada pela participação.
E Marjorie também queria falar. Espero que ela esteja por aí ainda. Oi, estou por aqui. Estão me ouvindo? Estão me Sim, ouvindo? Sim, Marjorie. Eu não Sim. vou conseguir disponibilizar minha imagem porque eu estou numa área rural aqui no interior do Rio de Janeiro e aí o sinal fica muito ruim quando eu ligo a câmera. Também queria primeiro parabenizar a iniciativa, né? Eu acho que a gente precisa ampliar esses espaços de troca, diálogo e de formação, né, nas redes sociais para poder aproveitar da melhor forma esse momento, infelizmente, da pandemia, né? Então, eu queria também dar um pouco do nosso depoimento aqui. Eu coordeno um espaço educativo de cultura numa comunidade chamada Santo Antônio, no município de Bom Jardim, e a gente, ao longo desses 20 anos, a gente vem desenvolvendo muitas ações de valorização da preservação da cultura local, né, da cultura presente nesses territórios rurais. Então, é muito comum dialogar, conhecer e se nutrir do conhecimento dessa sabedoria popular de cura que está presente, né, no campo, através das rezadeiras, das herveiras, dos herveiros, dos agricultores familiares, a gente acaba tendo acesso aí a essa gama enorme de ervas medicinais. Eu fiquei muito grata pela chegada do professor Rafael aqui na nossa região, né? Acho muito importante esse trabalho que a Federal de Viçosa vem fazendo através, né, dos seus alunos, das pessoas com as quais a faculdade formou, né, que disseminam como o professor Rafael aqui na nossa região, a homeopatia, porque para nós seria muito difícil chegar, né, na universidade, morando e trabalhando e atuando no campo. Então, também queria parabenizar a Federal, né, parabéns ao professor Rafael pela disponibilidade e também a Federal, né, acho importante que a exemplo do professor Rafael, que essas experiências sejam disseminadas, porque é uma forma de interiorizar, né, o acesso à informação e à prática da homeopatia. A gente aqui, no nosso espaço, a gente vem aplicando homeopatia na agricultura, na água, nas pessoas que estão aqui ao nosso redor, e a gente tem tido muitos bons resultados. A gente tem trabalhado principalmente com os animais aqui, com nosódios, né? Então tem sido, nunca teve nenhuma experiência que não deu certo, sabe? E agora, recentemente, né, o Ponte Cultura, nós integramos a Articulação de Agroecologia do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu componho, além de outros GTs, o GT de mulheres, e nós estamos desenvolvendo uma iniciativa que é muito bonita, que é uma iniciativa que a gente está chamando de Cestas do Cuidar-se, né, uma preocupação nossa em cuidar de quem cuida, né? Então, a gente está inicialmente fazendo chegar 68 cestas em 68 mulheres da agroecologia no estado do Rio de Janeiro, cestas que estão indo com pomada, né, com ervas medicinais aqui da Mata Atlântica, produzida por um coletivo de grãos, né, o coletivo Grãos de Luz, que é um coletivo de pessoas que também estão envolvidas com as ervas medicinais, que produzem tinturas, pomadas milagrosas. Então, esse kit vem com a tintura e com a pomada, vai também com óleo de massagem, com 4 homeopatias, né, como o professor Rafael, né, ele nos assessorou nessa seleção, então, com homeopatias que vão, colaborar para o aumento das defesas do corpo, uma outra com os 7 chakras, né, um outro complexo com chakras, um outro com os sais de chulas e uma voltada para a questão, né, da intoxicação, né? Então, essas mulheres, 68, vão ser acompanhadas durante esse período do uso dessas homeopatias, porque a gente também tem esse entendimento da importância de que elas busquem homeopatas populares nas suas comunidades, mas a gente está entendendo que, nesse momento, por conta da pandemia, essa é uma ação que ela é atípica, mas que ela é importante. Então, eu queria encerrar aí o meu compartilhamento também perguntando para as professoras, para a Fernanda, para outra professora também, o que elas pensam, né, de ações que envolvam homeopatia no momento de pandemia. Essas homeopatias que a gente vai estar doando para essas 68 mulheres, elas estão com orientação para uso nelas,
mas também nos animais, também na agricultura, também, né, na propriedade, né, tanto rural quanto, né, algumas estão em territórios urbanos, com agroecologia urbana, mas também vão poder utilizar, né, nas suas pequenas propriedades. Então, também queria deixar essa pergunta, como é que vocês veem a importância desse momento de pandemia, né, de uma ação nesse sentido. Tá? E gratidão, parabéns pela iniciativa, né, e seguimos juntos aí, construindo e fortalecendo, né, novas práticas e práticas mais saudáveis, né, de cura e de estabelecimento do nosso equilíbrio. Que iniciativa linda, Marjorie. Gratidão por compartilhar conosco isso. Muito, muito bonito mesmo. Eu vi que tem uma galera do Rio. Amanhã a gente vai estar com a Val aqui de 9 horas, tá, gente? Falando sobre alimento como direito, né? Sobre a sua experiência com as hortas, sua experiência na Fiocruz. Então já está todo mundo combinado. Convidado. Antes de você responder, Fernanda, tem Eli Edson tem uma pergunta também. Aí eu acho que seria interessante ele fazer e aí você responderia as duas. Pode ser? Sim. Primeiro, eu quero parabenizar a todos por esse encontro, a Shirley, Érida e a doutora Fernanda. E eu queria relembrar, Fernanda, a questão do... Você falou muito do preparado para o carrapato. Se confirmar se é na formulação CH6, que é o ideal para o controle do carrapato? Sim, CH6. CH6. Ok, tá. Obrigado. Geralmente, essas que a gente faz com o próprio agente patológico para controle, a CH6 é a que mais dá bons resultados, tá? Costuma aumentar um pouquinho, daí uns dias ele cai. É porque eu até colhi... Depois cai. Eu fiz a coleta e botei dentro de um vidrinho com álcool a 70%, mas aí eu não fiquei na dúvida, era para consultar o professor Túlio, mas com essa pandemia a gente não tem tanto link. Isso, mas é na CH6 mesmo. Tá? Obrigado. E a Marjorie, né? A Marjorie, parabéns, bacana demais a iniciativa de vocês, né? É muito bom mesmo. Eu acho que eu tenho acompanhado daqui algumas ações assim da Associação Homeopática Brasileira, né? Algumas pessoas. Eu tenho bastante convicção que a homeopatia pode ajudar demais, né? Porque qualquer homeopatia, ela reforça o nosso sistema imunológico. Qualquer uma que você tomar, ela reforça o nosso sistema imunológico. E tem aquelas ainda que são mais específicas para isso, que estão sendo recomendadas, como o fósforos, por exemplo, né? Então, eu acho que quem dera, né, que a gente tivesse isso já implementado. Travou isso o microfone. Tá ruim? O meu aqui, não sei. Eu não sei como melhorar também. Eu não sei quem foi que falou aí. Dá uma olhada se não é o celular, porque eu estou ouvindo normal, Fernanda. Eu estou ouvindo todo mundo muito bem. Possa ser que seja o aparelho, o seu aparelho, ou o notebook ou o celular. Às vezes acontece isso no meu também. Então, é isso. Eu tenho acompanhado um pouco na internet, algumas pessoas fazendo atendimento online, né, disponibilizando. Então, eu acho que tem muito a colaborar, né? Infelizmente, a gente poderia ter essa prática já no SUS, né? A gente tem legislação para isso, não temos, por interesses mesmo diversos da sociedade, né? É difícil a gente lidar com a indústria farmacêutica e a corporação médica no país, então, isso impede, né, que esse benefício chegue à maioria das pessoas, né? Por aqui, o que a gente tem feito no curso de educação do campo, onde eu trabalho, né? A gente tem disponibilizado, por meio de um jornal, várias dicas, né, de reforço ao sistema imunológico, que é isso, né? Todas essas práticas que estão sendo recomendadas de
higienização, de quarentena, né, de reclusão, são fundamentais, né, são essenciais, mas ninguém comenta, né, sobre o alimento, né, que a gente precisa estar forte, né, que a gente precisa estar comendo alimentos saudáveis, que a gente precisa estar equilibrado, com o nosso sistema imunológico fortalecido, que alimentos podem nos ajudar, né, e que terapêuticas que podem nos ajudar, como, por exemplo, a homeopatia. Eu não sei se foi exatamente isso que você perguntou, Marjorie, mas foi o que eu dei conta aqui de compreender. Não, foi ótimo. Gratidão, tá, Fernanda? Gente, muito, né, mais uma vez, assim, gratidão a todo mundo que, né, ficou com a gente até o finalzinho. Eu coloquei aí o link, né, da nossa sala de amanhã, que vai ser com a Val, que está aí conosco, Valdirene Militão. A gente vai ter uma prosa bem legal sobre alimento como direito, né? Val tem a experiência dela, trabalho lá na Fiocruz, e também a experiência da sua horta, na Laje. Ela está com o YouTube, amanhã ela vai divulgar também. Então, fico muito, muito feliz mesmo, né, da participação de todo mundo, essa troca, assim, a gente fica feliz com o alcance, né? Eu não sei se todo mundo estava desde o início, eu falei que isso faz parte de um projeto de extensão nosso aqui, do nosso Núcleo de Extensão Rural, agroecológico aqui da UEPB, e a gente começou essas prosas virtuais para dar uma continuidade de um trabalho que a gente já fazia aqui presencialmente. Só que, assim, o alcance é fantástico, assim, pessoas de outros estados, né, que já ficam sabendo por terceiros que vai acontecer a prosa, e está aqui conosco, a gente realmente isso me deixa extremamente feliz, né, do alcance que essa atividade ela tem chegado, né? Então, muito, muito grata mesmo a todo mundo que está aqui. Eu acho que alguém colocou mais, que vai ter gostaria de fazer uma pergunta, acho que é Hélida, Hélida está inscrita. Hélida, você nem precisava se inscrever. Brincadeira, mas Hélida está inscrita, ela quer fazer uma pergunta aí também. Muito feliz, pessoal, em conhecer vocês, né? Eu vou deixar meu e-mail aqui também e vou pegar o e-mail de vocês para a gente poder compartilhar, né, as nossas experiências em homeopatia. E eu vi duas, com relação à pergunta da Marjorie, né, parabenizar o trabalho da Marjorie, como parabenizar o trabalho do pessoal daqui também, né, muito bacana. Parabenizar a Fernanda, com o conhecimento dela. Obrigada, Fernanda. E, bom, com relação à homeopatia, eu no meu universo, Marjorie, tenho conversado com as pessoas na questão de que está todo mundo passando por processos muito profundos agora, nessa questão da pandemia. E muitas pessoas estão recorrendo a medicamentos fortíssimos, né? E muitas sintomas estão ocorrendo agora. Então, eu converso com as pessoas, falo da homeopatia, falo do que a homeopatia fez na minha vida, né? E eu, nesse momento, estou me tratando com homeopatia. Passo contato da minha médica, porque ela está atendendo pelo WhatsApp. Então, é isso, eu estou fazendo isso de boca em boca, né? Falando com as pessoas sobre isso, sobre a ciência, né? Sobre o tratamento. Teve alguém, se eu não me engano, que eu li, me perguntou sobre o controle da varíola do mamoeiro. Nós fizemos lá na propriedade mesmo, né, um nosódio de pedacinho da casca do fruto doente. A Fernanda disponibilizou uma cartilha, pessoal, muito bacana, muito explicativa, que mostra passo a passo o que eu faço para fazer homeopatia para planta, né, utilizando inseto, para animal também, né, Fernanda? Então, assim, a gente disponibiliza, ela já passou isso, né, para o nosso e-mail, aí a Shirley disponibiliza para todo mundo que tá explicadinho passo a passo. E obrigada, pessoal. Gente, só esqueci, né, de falar também para o professor Dalmo, que está assistindo, também, assim, vários professores do nosso campus, assim, participando, né, da nossa atividade, a gente fica muito feliz. A professora Janaína, né, também fala da experiência, como Hélida e Janaína, a gente faz tratamento com a mesma médica homeopata, que é a doutora Berenice, aqui de Campina Grande,
E ela, inclusive, ela está cadastrada como médicos homeopatas que podem fazer tratamentos alternativos para a COVID, né? Para a COVID-19. Então, ela até pediu para que a gente divulgasse isso também. E eu acho que ela ainda vai colocar aí o contato da doutora Berenice, ela está fazendo esses atendimentos mesmo... a gente não está podendo ir no consultório, né, mas a gente que já é paciente dela, ela mantém o atendimento, né, como vários profissionais de saúde têm feito, através das mídias também, né. Então, gente, eu mais uma vez, né, agradecer a todo mundo, gratidão, Muito Fernanda, obrigada, né, nossa parceira de Você poderia gratidão, colocar o Hélia. link de novo? Porque a minha internet caiu certo, aqui e eu perdi o link. Prazer, Hélida. Coloco sim, Muito coloco agora. obrigada. Tá? E com relação ao Covid, a gente tem lá no site os remédios que estão dando mais certo das pessoas que a gente está tratando. Já foram mais de 100 pessoas com um resultado bom. Maravilha, maravilha. Vamos olhar. A gente divulgue mais isso, né? Então, Muito bom. Gente, muito obrigada, Gratidão. viu, pela presença de todo mundo, principalmente daquelas pessoas que eu já conheci, que eu estava com muita saudade. Obrigada de ouvir, né? Fiquei feliz de saber das experiências todas que estão acontecendo, de saber o que a Hélida está fazendo por aí. E é isso, estamos aqui à disposição, tá? Disponíveis aí para precisar, tá bom? Muito obrigada, Shirley, pela oportunidade também, viu? Parabéns pelo espaço.